Olá, fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Maurício, eu moro aqui no Canadá há quase 5 anos, né? Trabalho na área de cozinha e esse webinar que vocês vão assistir, ele vai ser a respeito de negócios voltados para a área de cozinha aqui no Canadá, né? Tanto para que vocês possam no futuro aplicar, quanto também para que vocês, quem sabe, abrir uma empresa aqui, né? É, Vamos lá, estou vendo algumas pessoas entrarem agora, né? E se vocês quiserem começar a teclar tem um chat, tá? Se vocês puderem dizer da onde vocês são, se vocês são aí do Brasil, se vocês estão no Brasil, ou se vocês já estão no Canadá também. Tem algumas pessoas que assistem o programa daqui, né? E se vocês puderem me dar um feedback, se a transmissão está boa, se o áudio está legal, se a imagem também está tranquilo, se não está muito truncado, né? Depende da velocidade da internet daqui. E me parece que está legal, né? E a gente já vai começar daqui alguns minutinhos. Na verdade, 1 ou 2 minutos. Só estou esperando as pessoas terminarem de acessarem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Enquanto isso, tá? Para que vocês possam assistir. Ok, Humberto. Olá, Humberto. O áudio tá legal? O áudio? Áudio ok? Imagem também? Vídeo ok. Legal. Então, vamos lá, vamos começar então. Se não tiver muita gente na sala e vocês quiserem interromper e perguntar, não tem problema, uso o chat para perguntar. Mas geralmente eu deixo um espaço no final para que as pessoas possam perguntar, tá? Muito bem. Que tipo de negócio relacionado à culinária existe aqui no Canadá? Não só aqui no Canadá, mas na América do Norte e também em outros países, né? Vamos começar pelo mais tradicional aqui, que são os restaurantes, tá? Então, dentro de restaurante, eu divido, deixa eu colocar aqui a minha tela, dá um minutinho, pronto. Eu divido, então, em fast food, né? Que a gente conhece aí no Brasil também, né? Os fast foods como McDonald's, como Burger King, etc. E trabalhando num restaurante tipo fast food, eu acho que existe pouca arte, né? Quer dizer, existe pouca culinária, tá? Porque a maioria dos produtos já vem pronto, né? É franchise, então ela já vem pronto o produto. Então, o que a pessoa vai fazer lá, ela não vai necessariamente cozinhar, né? Ela só vai esquentar ou o negócio está pronto, né? Então, a arte de culinária é baixa, né? Em restaurantes do tipo fast food, tá? Um outro tipo de restaurante que a gente tem aqui são as franquias, mas são maiores, do tipo Red Lobster, né? É uma franquia, entendeu? Houston Pizza, que tem uma pizzaria chamada Houston Pizza, é grande também. Do tipo Boston Pizza, também é uma outra rede famosa aqui, grande, né? E aí eu diria que dependendo da franquia, eu diria que em torno de 70%, 80% da comida ela já vem pronta. Então, se você é uma pessoa que gosta de elaborar os pratos, de construir os pratos, né? Quer dizer, é um tipo de comida que você não trabalha tanto no prato, né? Ele já está pronto. Então, você só vai lá juntar, esquentar e entregar o prato, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei aqui no Red Lobster, né? E eu me lembro que na linha, né? Para quem não sabe o que é linha, é o lugar onde é montado os pratos.
trabalhava bastante gente na linha, em torno de, num dia agitado, em torno de 15 pessoas, mais ou menos, né? Então, imagina que é aquilo que a gente vê nos filmes, né? Aquilo que a gente vê nos seriados, sai o pedido, alguém canta o pedido, né? Geralmente o chefe ou alguém canta o pedido, e aí as outras pessoas, cada uma com a sua função, vai montando, né? No caso do Red Lobster, que é uma rede grande, tem um painel em que você vê lá o pedido e você vai montando os pratos, né? Então a linha tem bastante gente e na parte da preparação, eu tenho um vídeo, aliás, no meu canal, que vocês podem ver essa divisão da cozinha, né? E na preparação já não tem tanta gente, porque o alimento já vem pronto, né? Então, para quem gosta de trabalhar na linha, que é aquela pressão, que é aquela correria e tal, é um bom lugar para se começar, tá? Franquia, né? Além do que, trabalhar numa franquia grande, num restaurante grande, você aprende muita coisa sobre padronização, sobre regras, né? Principalmente regras de limpeza, né? Eles seguem normas, seguem procedimentos, tá? Então, é bastante interessante. Um outro tipo de restaurante que a gente tem são os restaurantes independentes, né? Que eles chamam aqui. Os independentes são restaurantes de um dono, ou às vezes, sei lá, dois donos, mas não são franquias. E esses restaurantes são mais nobres, vamos chamar assim, né? Então, esses restaurantes a gente consegue dividir em 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas, né? Além do que, eu não estou falando das categorias deles com relação a se é comida italiana, comida japonesa. Fora a categoria, ainda a gente consegue dividir em 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Esses são os restaurantes que são mais interessantes para quem quer aprender a cozinhar, para quem quer aprender a arte ali da culinária, né? E aí sim você tem uma separação grande de preparação dos alimentos e a parte da linha, que é a linha de montagem dos pratos, além do que ainda tem uma outra área, que é a parte de pastry, né? Que é a parte onde são feitos os doces e sobremesas, tá? Então, além do que, esses restaurantes independentes, para quem aplica para esses lugares, né, tem mais chances também de receber uma oferta de emprego, uma carta de oferta, para depois poder aplicar aí para a imigração, tá? Então, eu diria que os restaurantes independentes são uma boa entrada aí no mercado para quem quer se profissionalizar, para quem quer seguir a área de culinária, né? Bom, além dos restaurantes, né, a gente tem também aqui os caterings, tá? Caterings, no Brasil, a gente conhece como os buffets, né? Buffets para festa de casamento, para festa infantil, aqui tem uma coisa muito interessante que no Brasil, quando uma pessoa morre, a gente faz o velório lá, né? Aqui eles fazem não é uma celebração, né? Mas é uma cerimônia e nessa cerimônia tem algumas vezes, né? Dependendo da religião, é lógico, dependendo da tradição, na maioria das vezes tem um jantar, né? E aí é servido lá um jantar mesmo e algumas vezes é servido no catering, no buffet. Então, além de comemoração de aniversário, de casamento, né, de festas, tem também essa parte aí de velório, vamos chamar assim, só que o caixão não fica lá, né? Uma outra coisa também interessante é que eles fazem uma festa também para quando a pessoa se aposenta, né? Então, tem geralmente um jantar, uma celebração também, tá? E os caterings, eu trabalhei também num catering aqui, um catering grande, que recebia festas para 2.000, 3.000 pessoas. E uma coisa interessante é que, para quem não
não é tão rápido assim para trabalhar num restaurante, para sofrer pressão, aquela correria de pedido, você tem que fazer o pedido na hora, correndo. O catering é uma boa saída, tá? Porque o catering, você já sabe a quantidade de pratos, né? E o catering, então, a gente pode dividir em duas partes. Uma que são os buffets, como o buffet no Brasil, então você tem lá os richots, né? E a gente abastece os richots. Também aqui você consegue ter uma mensuração de quanto você vai fazer de comida, ou você pode ter os pratos prontos, né? Que são pratos prontos. A vantagem com relação a restaurante é que aqui você sabe a quantidade de coisas que você vai fazer, né? Geralmente num buffet é melhor fazer a mais, né? Então, do que faltar alguma coisa. E quando o prato é pronto, você tem uma linha de produção ali dos pratos, né? Mas você já sabe quantos pratos você vai fazer com antecedência, diferente do restaurante, você não sabe quantos pratos vão sair ou que tipo de prato vai sair, tá? Então, a pressão de trabalhar num catering é bem melhor, né, do que num restaurante. A desvantagem é que alguns lugares são sazonais, né, que eles chamam de seasonal aqui. Então, numa alta temporada, dezembro, por exemplo, tem bastante trabalho, no verão tem bastante trabalho, mas em alguma época, algum período, pode não ter tanta festa assim. Por exemplo, eu trabalho num clube de golfe também, e lá eu trabalho num catering, né, num buffet. Agora, nessas primeiras semanas de janeiro, não tem festa, então o volume de trabalho lá é baixo. E aqui, para esse tipo de trabalho, se ganha por hora, né? Então, para quem só depende de um catering, é um pouco mais complicado você ter uma estabilidade de tempo e de horário, tá? De regularidade, né? Muito bem, uma outra categoria relacionada à comida são os bakeries. Bakeries, se eu tivesse que traduzir para o português, seriam as docerias, né? Ou, além de fazer doces, eles também fazem pães, tá? Aqui não tem especificamente. Algumas cidades a gente já viu, lá em Edmonton a gente já viu, em Toronto também, que são as padarias, né? Que a gente tem no Brasil. Aqui não tem padaria, então os lugares que são os bakeries, eles fazem pães, mas num processo mais industrial, ou você tem as docerias, né? E eu diria que a característica para se trabalhar num lugar desses é você saber trabalhar, tem bastante técnica envolvida, principalmente nos doces, mas você tem que ter a paciência e o controle ali, tem que ser uma pessoa bem organizada, porque tem que medir tudo, tem que seguir bem as receitas. Não dá para fazer uma receita de doce, eu vou colocar mais ou menos isso de farinha, eu vou colocar mais ou menos isso de açúcar, enfim, você tem que seguir bem as receitas, tem que sair tudo muito bem padronizado, né? Então, bakery é uma profissão interessante aqui para quem quer se especializar principalmente em doces, né? Que são os pastries, né? Ou pastry chef, tá? Então, são chamados bakeries. Uma outra categoria de negócio relacionado à culinária são os cafés, né? As cafeterias aqui, né? E aí a gente tem uma profissão que é o barista aqui, que é uma profissão valorizada, e você também tem os cafés que são do tipo, sei lá, Tim Hortons, por exemplo, que é uma cafeteria grande. Para quem não conhece Tim Hortons, ele é semelhante ao Starbucks, né? Então, lá eles não, acho que eles não fazem a comida lá do zero, né? Que a gente chama de aqui from scratch, mas não deixa de ser algo relacionado a um negócio relacionado à culinária, né? E é um negócio interessante até para abrir um negócio aqui de café, um estabelecimento aqui nesse segmento, tá? Nada impede da pessoa vir aqui e empreender numa cafeteria, tá? Muito bem.
Também, para quem quer trabalhar nesse segmento, também dá para trabalhar em hotéis, né? Hotéis. Tem grandes hotéis e tem cozinha lá gigantesca, né? Que eles também fazem, além de servir os hóspedes, também tem a parte de festas, né? Eu diria que o grande problema de hotéis, não só de hotéis, mas em alguns desses lugares, é que basicamente você vai ter que trabalhar final de semana, feriado, onde tem mais volume de hóspedes, né? Principalmente para hotel, tá? Então, mas também dentro do hotel, então, dentro dos hotéis tem dois segmentos também, né? O segmento de restaurante dentro do hotel ou de catering dentro dos hotéis, tá? Então, tem esses dois pontos, né? Muito bem, o que mais que a gente tem aqui? Eu vou abrir mais uma abinha aqui, que são os chamados retirement homes, tá? Retirement home, eu não vi nada parecido no Brasil ainda, que são que se eu tivesse que traduzir, seriam uns asilos super chiques, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da estrutura desses asilos. Parece um hotel de luxo, mas basicamente são para velhinhos, né? Então, por exemplo, esse Riviera aqui a gente conhece, né? Esse outro aqui, ó, esse College Park Retirement Residence, também é super chique lá, né? Vou abrir aqui, ó, o website. E eles têm lá uma cozinha comercial, uma cozinha profissional, tem um chefe, e também tem, aqui, ó, olha o lugar aqui, né? Então, tem um chefe, geralmente, e também tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a cozinha, e eles têm também a parte de café da manhã, a parte de almoço, a parte de jantar, e cada uma dessas refeições, por exemplo, se você pega o almoço deles, tem uma salada, uma sopa, o prato principal e a sobremesa, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ó. Não, aqui são os eventos que aconteceram lá, né? Eu queria mostrar aqui rapidamente como é que é a estrutura deles, né? Enfim, você vai para um lugar desses para visitar, né, para conhecer, eu vou pegar aqui de Saskatchewan, você quer morar lá, você já pergunta assim, olha, como é que eu faço para viver aqui, né? E por incrível que pareça, não é tão caro assim, né? Eu perguntei nesse lugar aqui que eu estou mostrando, né, que é esse College Park, eu perguntei quanto que era lá por curiosidade, né? Perguntei quanto que era para se hospedar lá, né? Para ficar lá, para viver lá, né? Com todas as refeições inclusas, você imagina, café da manhã, almoço, jantar, mais tem piscina aquecida lá, interna, tem academia, salão de beleza, né? E a pessoa lá me falou, olha, aqui é em torno de $2.000 por casal, tá? Então, por mês. Então, se você comparar, é mais barato do que até você morar fora, né? Então, você vê aqui algumas fotos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma foto, provavelmente, me parece que é de um almoço, alguma coisa assim, tá? Então, se eu tivesse, de novo, que traduzir, seriam os asilos chiques aqui, né? Que tem aqui. E tem vários, tem muitas unidades aqui, e a maioria delas tem uma cozinha comercial com um chefe, com uma estrutura de sous-chefe e uma estrutura hierárquica, porque tem que fazer comida para os velhinhos lá, entendeu? Então tem retirement place aqui que tem 500 pessoas, 600 pessoas, né? Imagina alimentar 500 pessoas, café da manhã completo, mais o almoço e mais o jantar, tá?
E o jantar é completo, né? Como eu falei, entrada, prato principal e sobremesa, tá? A grande característica que eu acho de pessoas que trabalham numa cozinha em retirement places é ter bastante atenção. Mas a atenção tem que ser o ponto máximo. Por quê? Lógico que é como em qualquer lugar, né? Mas aqui o que eu percebo é que tem muitas pessoas com diversos tipos de dieta alimentar ou diversos tipos de alergia, né? Então, no meu curso eu falo um pouco mais, eu explico cada um deles, como lidar com isso, mas aqui tem alergia de peanut butter, que é amendoim, né? Pasta de amendoim. Se a pessoa come um amendoim ou alguma coisa que tenha peanut, né? Algumas pessoas têm alergia a nuts, que é qualquer tipo de semente, ou amendoim, né? Não semente, mas qualquer derivado de amendoim, o cara pode ter um choque anafilático e morrer, né? Então, tem pessoas com alergia, com intolerância a glúten. Se tiver uma intolerância extrema, é chamado de celiac, né? Tem pessoas com alergia, aqui eu já vi de tudo, pessoas com alergia a alho, a abacaxi, pessoas com alergia a morango, a kiwi, enfim. Todos esses tipos de alergias, para as pessoas mais idosas, é um pouco mais complicado. Então, numa cozinha, por exemplo, de um retirement home, quem trabalha lá, a característica é o cara tem que ser muito atento, principalmente às pessoas com alergia. Então, você sabe que tem um velhinho lá que não pode comer, eu sei lá, peanut, ou não pode comer frutos do mar, entendeu? Então, se você manipula um alimento com frutos do mar, você não pode fazer o prato desse velhinho, né? Senão é complicado, entendeu? Isso pode trazer complicações para você como profissional e também para o estabelecimento. Então, característica principal, quem trabalha na cozinha do retirement home tem que ser uma pessoa atenta a principalmente alergias, tá? Tem que conhecer bem também de como manipular os alimentos, né? Então, no curso também eu entro em detalhe, mas basicamente se você usa, por exemplo, uma fritadeira industrial, né, comercial, aquelas fritadeiras gigantes, né? Se você usa para fazer alguma coisa com farinha, derivado de farinha, por exemplo, você faz um tempurá ou você faz um empanado e depois você tem um cliente ou uma pessoa que é celiac, você não pode fritar batata frita para essa pessoa, porque você vai contaminar a batata frita com glúten, né? E o cara pode ter um choque anafilático lá, tá? Bom, também dá para trabalhar em hospitais, né? Quando a gente fala em hospitais do Brasil, a gente pensa, pô, comida de hospital, né? Deve ser aquela coisa aqui, ruim e tal. Aqui não é tão ruim assim, tá? Então, as pessoas não reclamam de comida de hospital, né? Além disso, tem outros centros que não são bem hospitais, mas, por exemplo, tem centros de reabilitação aqui, em que eles têm um restaurante ou uma cozinha industrial ali, uma cozinha comercial grande, né, e que eles precisam de pessoas. A grande vantagem também são pessoas que precisam ter uma atenção extrema, né, principalmente para dietas alimentares, mas a grande vantagem de quem trabalha num lugar desse são os benefícios, né, porque como geralmente está ligado ao governo, então você tem uma série de benefícios bons aqui, tá? A desvantagem também é que você tem que trabalhar lá final de semana, feriado, não importa, né? Se você estiver na sua escala, tá? E geralmente eles dão preferência para dar folga para quem tem mais tempo de casa, né? Um outro setor que está crescendo bastante aqui e que eles têm roubado bastante chefes de restaurantes são os supermercados, tá? Então, alguns supermercados têm uma área grande de pastry, né, de doceria, e uma área grande também de prato pronto, comida pronta, tá?
E eu sei que eles têm roubado alguns chefes de restaurantes, tipo, eles têm pego convidados, os chefes de restaurante, para assinar o cardápio deles dentro dos supermercados, né? Eu acho que aqui uma grande característica é que as pessoas, elas cozinham um pouco em casa. Então, elas gostam de comprar a coisa mais pronta, tá? E esse segmento tem crescido bastante aqui, tá? Então, é um outro segmento que também dá para aplicar para trabalhar. Eu acho que o foco principal para quem está no Brasil ainda é conseguir uma oferta de trabalho, tá? Esse eu acho que tem que ser o objetivo. Então, eu diria que dentro de todos esses segmentos aqui, até agora que eu falei, onde você consegue, onde você tem mais chances de conseguir uma oferta de trabalho, ainda estando no Brasil, são os restaurantes independentes. Os caterings, talvez, o problema do catering é que ele é sazonal, né? E se ele é sazonal, com esta oferta de trabalho, não vai dar para você aplicar para alguns processos de imigração. Bakeries é interessante, os cafés também é interessante, tá? Principalmente se você for barista, né? Hotéis, eu diria que é um pouco mais difícil, porque são redes de hotéis grandes, né? Retirement places é interessante, porque o que eles não gostam é que tem uma rotatividade dentro da cozinha, né? Então, por que eles não gostam disso? Porque quanto mais você conhecer os velhinhos, melhor, né? Então, por exemplo, você conhece lá você sabe que seu João é alérgico sei lá, a alho. Então, se troca a pessoa da cozinha, tem que retreinar essa pessoa. Então, quanto mais estável aqui, melhor. Hospitais, acho difícil. Supermercado é um segmento novo ainda. Para a parte de cozinha, eu diria que é um pouco mais difícil, tá? O que mais que a gente tem aqui de segmentos? Empresas que fazem comida para companhias aéreas, tá? Então, aqui, por exemplo, na própria cidade de Regina, tem uma empresa do lado do aeroporto que prepara todas aquelas comidinhas, né? Que depois abastece os voos, tá? E eu sei que eles sempre estão precisando de gente. Se eu entrar lá no site dessas companhias, sempre tem cargo lá em aberto para a área de cozinha, tá? Eu nunca trabalhei num setor desse, né? Então, eu já trabalhei aqui em restaurantes, como eu falei, nas duas categorias, que na categoria de franquia e na categoria de restaurante independente. Já trabalhei em catering, bakery, café. Nunca trabalhei em hotel e também nunca trabalhei nessas companhias que fazem comida para companhias aéreas. Mas eu acredito que deve ser um processo parecido com o de catering, tá? Em que eles montam os pratinhos lá para ser servido nos aviões, né? Então, e também já deve ser menos pressão do que trabalhar num restaurante, né? Porque você já tem a quantidade de refeições que você precisa fazer dentro dessas empresas, tá? Muito bem, e por último, eu coloquei aqui mais uma categoria, que são empresas que fazem os pratos prontos, né? Então, aqui eu abri uma empresa em que eu faço comida pronta, né? Então, o que acontece? Meus clientes, uma vez por semana, eles entram no meu site, veem os pratos que eu disponibilizo, né? E eles vão lá, escolhem, pagam, e eu recebo o pedido, e aí eu faço esses pratos numa cozinha comercial, né? Eu alugo essa cozinha por hora, monto os pratos e entrego para os meus clientes, tá? Então, é uma categoria que vem crescendo bastante aqui também. Por quê? Como eu falei, aqui na América do Norte, as pessoas não gostam de cozinhar em casa, né? Não é como no Brasil, que todo dia as pessoas fazem comida, tal, não. Aqui eles gostam da comida pronta. Quanto mais... eu acho que eles gostam aqui da facilidade, entendeu? Da praticidade. Então, assim, por outro lado, eles já começaram a perceber que comida congelada de caixinha, né?
no supermercado não é tão saudável. Então, esse segmento tem crescido bastante, tá? De empresas que fazem comida para entrega, tá? Eu conheço algumas empresas aqui da cidade que também fazem isso, e o volume tem crescido, tem sido bom, né? Tá aí até uma forma de vocês, se vocês estiverem aqui no Canadá já, de vocês começarem a empreender, por que não, né? É um processo que não é complexo, precisa de algumas certificações, por exemplo, você precisa ter uma certificação chamada Food Safety. Então, para você tirar essa certificação, você faz uma prova, tira essa certificação e aí você pode cozinhar comercialmente, tá? Precisa, se você fizer pratos que tem ovo, que tem carne, qualquer tipo de proteína, né, animal, então você precisa fazer numa cozinha comercial que tenha a aprovação, né, que tenha o certificado de aprovação que seria no Brasil, né, de ambiente, tá? Se você faz coisas que não vão ovo, não vai proteína, não vai nada disso, você pode até fazer em casa, tá? Mas eu diria que comercialmente é legal você fazer numa cozinha alugada, uma cozinha profissional, comercial, tá? Porque se seu cliente pensa, mas ele faz em casa, né? Tem cachorro, tem gato, sei lá, né? Qualquer coisa desse tipo não é muito interessante, tá? E aqui tem a vantagem de você precisa poder alugar a cozinha por hora ou por dia, enfim. São cozinhas como o co-op no Brasil, né, que você tem os escritórios, então aqui você tem as cozinhas, você compartilha a cozinha, né? Então você pode alugar meia cozinha ou você pode alugar a cozinha inteira, se você quiser. E o custo é bem melhor do que você ter não, o custo não é melhor, mas se você aluga uma cozinha para você só, você precisa ter um volume grande, né? Então essa é a vantagem. Bom, enfim, então esses são os tipos de negócio aqui, ó. Eu vou só recapitular rapidinho, né? Fazer um resumo aqui e aí a gente abre para perguntas, tá? Então, dentro de restaurantes, eu classifiquei como fast food, né? Franquias, então, dentro dessas duas categorias, eu diria que a comida já vem quase pronta. Fast food, eu diria que é 90% pronto. Franquias, 70% pronto, tá? Franquias eu coloco como Houston Pizza, Boston Pizza, Red Lobster, enfim, a comida já vem pronta, as pessoas lá só esquentam ou preparam o prato, tá? Então, para quem quer trabalhar na linha e não gosta muito da arte de culinária, então aqui é o lugar, tá? Restaurantes independentes são restaurantes de donos, né? São restaurantes que não são ligados à franquia. Aqui tem uma arte da culinária muito maior, então se você trabalhar aqui, você vai aprender realmente a fazer a culinária, tá? Depois classifiquei como catering, que seria no Brasil os buffets, bakeries, que seriam as docerias, né? E aqui não tem muita padaria, então aqui é que se fazem os pães no sentido mais comercial, os cafés, os hotéis, como no Brasil também. Tem uma categoria aqui que eu expliquei em detalhes, que é o retirement homes, os hospitais, supermercados, empresas que fazem comidas para companhias aéreas e empresas que fazem pratos prontos. Enfim, esses são os tipos de negócio aqui relacionados à culinária no Canadá. Muito bem, vamos abrir a perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem aí no chat, que aí, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, agora de cabeça, eu vou responder para vocês depois. A transmissão desse webinar, depois, para quem se registrou, eu vou passar o link. Eu vou só dar uma editada, cortar algumas coisas e passo o link depois para vocês, tá? Para assistir o replay por completo. Vamos lá? Eu acho que tem um delay aqui do que eu falo, para que vocês ouvem, então eu vou deixar alguns minutos aqui para as pessoas fazerem perguntas, tá?
se vocês tiverem algum tipo de pergunta. Vamos lá. Estou aguardando as perguntas. Sem perguntas? Vamos lá. E para ser autônomo e fazer bolos ou outros doces por encomenda, isso é possível? Sensacional pergunta. É possível. Quando eu tenho uma... Dá uma olhada no meu canal, tá? O canal do YouTube chama assim Canadá para Cozinheiros. Lá tem um webinário que eu fiz explicando como é que você abre uma empresa aqui. E o primeiro tipo é uma empresa tipo autônoma, tá? E aí é possível, aí você aluga a cozinha, nesse caso você vai ter que ter uma cozinha comercial, porque bolo entra ovo, né? E aí você prepara talvez o teu menu, teu cardápio, enfim, dos bolos, você divulga, você pode criar um site, divulgar e vender pelo site, ou você pode, enfim, ir nos cafés, nas cafeterias e oferecer o seu produto, né, seus doces, seus bolos, e vender, sair vendendo, né, e sair fazendo, entregando, tá? Você pode, inclusive, vender bolos para festa, por exemplo, se for bolos de casamento, etc, tá? Dá bastante trabalho, mas é um segmento bastante interessante aqui, tá? Eu, por exemplo, para o final do ano, eu tenho bastante encomenda de cheesecake, né? Então, é um tipo de doce, né? Vamos lá. Boa noite, chefe. É possível conseguir uma oferta de trabalho mesmo sem experiência? Eu diria que é possível se você tiver conhecimento, né? Então, o chefe vai te perguntar algumas coisas numa entrevista. Se você tem conhecimento, por exemplo, se você sabe armazenar os alimentos dentro de uma geladeira. Não é uma geladeira pequena, né? Uma geladeira de restaurante. Então, se você não sabe, é um pouco mais complicado, né? Agora, se você sabe, ele talvez te pergunte, te teste, né? Como é que você guardaria? Onde você guardaria, por exemplo, a carne? Né? Onde você guardaria o frango? Né? Se você tiver um conhecimento, tem chance sim, tá? Se você, por exemplo, ele pode fazer perguntas do tipo, você sabe lidar com produtos químicos de limpeza na cozinha, né? Se você falar, não sei, nunca trabalhei com isso, e se ele entrevistar alguém que já tenha trabalhado ou que já saiba isso, é ponto positivo para outra pessoa, né? Mas é possível, sim. Eu acho que o meu primeiro emprego foi aqui no Red Lobster e eu não tinha experiência na cozinha, né, antes. E eu já entrei lá como bakery, tá? Ou como baker. Eu fiz um curso, né, de culinária aqui. Tem um vídeo que eu falo disso, tá? Também no canal. Vamos lá, mais alguma pergunta? Se não tiver mais perguntas, já vou encerrando aqui. Vou dar mais alguns minutinhos. Bom, imagina, se você tem uma pequena experiência, melhor ainda, né? Melhor ainda, tá? Ok, mais alguma pergunta? Vamos lá, dou-lhe uma. Aproveitem. Dou-lhe duas. Sem mais perguntas? Ok, então vamos encerrando por aqui. E para aqueles que não puderam participar, depois eu vou mandar o link. Desculpa, tem mais uma pergunta. Eu não tinha experiência profissional no Brasil,
E conseguiu um emprego na cozinha. Eu acho que a Priscila, eu conheço ela, né? Maravilha. Tem algum esquema de delivery? Boa pergunta também. Sim, tem basicamente duas empresas grandes aqui de delivery. Uma chama-se Skip the Dish. É uma empresa que está pelo Canadá inteiro. E aí, e a outra empresa de delivery é a Uber Food, eu acho. Uber Eats. Uber Eats, que é como o Uber, né? Só que é para delivery de comida. O que a gente não vê, pelo menos eu nunca vi aqui, é motoboy, tá? Até porque no frio aqui não tem como. Então, eles entregam com o carro mesmo, tá? Mas tem essas duas empresas grandes de delivery aqui. Que mais? Mais alguma pergunta? Ok, então vamos encerrando. Obrigado pela participação de vocês, né? E no próximo webinar vai ser bastante interessante. Eu vou estar entrevistando uma conhecida minha, uma amiga minha, que mora em Toronto, e a gente vai falar a respeito de resumê, como fazer um resumê, né, que é um currículo, e uma cover letter, que é uma carta de apresentação especificamente aqui para a área de cozinha e para o Canadá. Não perca, fica ligado lá no e-mail e na página. Um abraço.